Agora, como uma pessoa disse que teve uma visão e disse que era, sabe-se que o Senhor a dá, porque vem com grande poder. Bem, a visão pode estar bem, mas se não está conforme a palavra e é contrária à palavra, não está certa, está vendo? Agora, podem estar presentes alguns irmãos mórmons ou irmã, e então pode ser que alguns adquiram essas fitas. E não quero dizer que das pessoas mais excelentes que eu e você possamos desejar conhecer, algumas estariam no povo mórmon, excelente tipo de pessoas. E então seu profeta Joseph Smith, que os metodistas mataram aqui em Illinois na jornada deles, e assim aquele ótimo homem e a visão, não duvido de modo algum que ele tenha tido a visão. Creio que ele era um homem sincero, mas a visão que teve estava contrária à Escritura, está vendo? Portanto, tiveram de ter uma Bíblia Mórmon para sustentar isso, está vendo? É só esta aqui para mim, essa é a razão, somente a palavra, só isso, está vendo? Certa vez um ministro veio aqui de um país estrangeiro e eu o vi passeando por aí num carro com uma senhora. E eles vieram a uma reunião e fiquei sabendo que eles tinham dirigido por 2 ou 3 dias, somente ele e ela, na reunião, para virem à reunião juntos. E a mulher tinha sido casada 3 ou 4 vezes diferentes. E este ministro entrou na sala de espera do hotel onde eu estava e correu e me cumprimentou. E eu o cumprimentei, levantei-me e estava conversando com ele. E lhe perguntei, disse, quando estiver livre, poderia lhe falar no meu quarto só por um momento? Ele disse, certamente, irmão Branham. Eu o levei ao quarto e disse ao ministro, Senhor reverendo, o senhor é desconhecido nesta terra. Eu disse, mas esta senhora não tem boa fama. Eu disse, e vocês vieram de lá, de tal e tal lugar, a esse tal e tal lugar? Disse, sim, senhor. E eu disse, o irmão não teme que isso de certo modo venha a... Não estou duvidando do irmão, mas não acha que isso refletirá em sua reputação como ministro? Não acha que nosso exemplo deveria ser um pouco melhor? Ele disse, esta senhora é uma santa. Eu disse, eu não duvido disso, mas irmão, o negócio é que nem todos que olham para ela são santos. Veja, que veem o que vocês estão fazendo. E eu disse, creio que seria melhor tomar cuidado. Isso é só de irmão para irmão. E eu disse, essa senhora se casou 4 ou 5 vezes até agora. E ele disse, sim, eu sei disso. Disse, o irmão sabe. Eu disse, o irmão não ensina isso em sua igreja onde mora? Ensina quanto a isso? Então disse, não, mas... Disse, sabe, tive uma visão disto, irmão Branham. Eu disse, bem, isso é ótimo. Ele disse, o irmão se importa? Disse, creio que poderia corrigi-lo um pouquinho em seu ensino acerca disso. E eu disse, muito bem. E eu disse, eu ficaria contente em saber disso, senhor. E ele disse, o irmão sabe, nesta visão. Ele disse, eu estava dormindo. E eu disse, sim. Eu vi então que foi um sonho, está vendo? E ele disse, minha esposa, ela estava vivendo com outro homem. E sendo infiel a mim. E disse, então ela veio a mim e me disse, querido, perdoe-me. Disse, eu sinto muito por ter feito isso. Serei fiel de agora em diante. Disse, naturalmente, eu a amava tanto que simplesmente a perdoei. Disse, tudo bem. E disse, sabe de uma coisa? Então recebi a interpretação dessa visão. Disse, era essa mulher. Disse, certamente ela foi casada e assim por diante, e todas essas vezes. E disse que não tem problema ela se casar, porque o Senhor a amava tanto. Ela pode se casar tantas vezes quantas quiser. Eu disse,
Sua visão foi muito doce, mas foi bem distante do caminho trilhado aqui. Eu disse: isso está errado, veja. O irmão não deveria fazer isso. Assim, isso. Está vendo? Mas quando você vê a escritura se encaixando com a escritura, fazendo disso uma constante continuidade onde se unem as escrituras, onde esta sai aqui, esta outra aqui, vem e se encaixa e mostra o quadro inteiro. É como fazer palavras cruzadas assim. Você encontra a parte que se encaixa. Não há nenhuma outra que possa se encaixar. Aí você está pondo o quadro em ordem. E há somente um que pode fazer isso, que é o Cordeiro, e assim estamos olhando para ele. Mas encontramos que quando este cavaleiro, ele foi um cavaleiro que cavalgou estes cavalos. E então nós fomos atrás dele, vimos o que ele fez e tudo mais, e verificamos lá nas eras da igreja que foi exatamente isso o que ele fez. Então, quando ele saiu sobre certo animal e fez determinada coisa, verificamos que houve um enviado para combater o que ele fez. Houve um enviado para a primeira era, de cordeiro, de leão. Esse foi a palavra, naturalmente, Cristo. Em seguida foi o boi, durante o tempo da Idade Média, quando a igreja tinha se organizado e aceitado dogmas ao invés da palavra. E lembre-se, a coisa inteira está baseada em duas coisas. Uma, um anticristo, a outra, de Cristo. Ainda é a mesma coisa hoje. Não há cristãos pela metade. Não há homem bêbado sóbrio, nem pássaros brancos pretos. Não, nem pecadores santos. Não. Ou você é pecador ou santo, está vendo? Simplesmente não há meio termo. Ou você nasceu de novo ou não nasceu de novo. Ou você está cheio do Espírito Santo ou não está cheio do Espírito Santo. Não importa quantas sensações você teve, se você não está cheio do Espírito Santo, você não está cheio dele. Está vendo? E se você foi preenchido por ele, sua vida mostra, aponta para ele. Está vendo? Ninguém tem de dizer a outrem acerca disso. Nota-se, veja, porque é um selo. Agora, e descobrimos como esses animais cavalgaram todas as vezes. Um enviado em seu ministério em poderes políticos, unindo poderes religiosos e poderes políticos. Verificamos que Deus enviou seu poder para combater isso. Analisamos e vimos como foi a era da igreja e buscamos no passado, e lá estava, exatamente dessa maneira. Então verificamos que veio outra era, e o inimigo mandou o anticristo sob o nome de religião, sob o nome de Cristo, sob o nome da igreja. Sim, Senhor. Saiu até mesmo sob o nome da igreja. Essa foi a verdadeira igreja. Ele dizia, está vendo? O anticristo não é a Rússia. O anticristo não é isso. O anticristo é tão parecido com o verdadeiro cristianismo que a Bíblia disse, enganaria todos os que não fossem predestinados. Isso mesmo. A Bíblia disse isso. Nos últimos dias, todos que não fossem predestinados, os escolhidos, diz, os escolhidos. Agora, qualquer pessoa, tome essa palavra e siga a referência na margem. Você verá o que significa. Diz, os escolhidos, predestinados, está vendo? Enganará a cada um cujo nome não estava no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi morto, os nomes foram postos no livro. Ele se encontra no lugar santo esta noite, na glória, como intercessor, fazendo intercessões por cada uma dessas almas cujo nome está nesse livro. E ninguém conhece esse nome exceto ele. Ele é o que tem o livro na mão, e ele sabe. Quando este último entrar, então seus dias de intercessão estarão terminados. Ele sai então para requerer aquilo pelo que intercedeu. Ele está fazendo o trabalho do parente redentor agora, e sai para receber os seus. Oh, que coisa! Isso deveria levar todo cristão a estar se examinando e erguendo as mãos perante Deus e dizendo, purifica-me, ó Senhor, examina minha vida e permite-me ver onde está a minha parte ruim. Permite-me tirá-la do caminho rapidamente. Porque, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o pecador e o ímpio? É tempo de exame minucioso. E se você colocasse e quisesse e der esta palavra, agora, não quero que me façam uma pergunta sobre isso, porque me levaria direto a outra.
Quero dizer, ao escrever suas perguntas, acho que as perguntas já foram entregues, de qualquer maneira. Este é o tempo da investigação de juízo, isso mesmo. Agora, falaremos a esse respeito nas trombetas quando chegarmos a isso, quando o Senhor prover, ou nas taças, e descobriremos nessa investigação de juízo, quando pouco antes os ais saíram, e vemos que é verdade, e os 3 anjos que feriram a terra, clamando, vocês sabem, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. E estamos vivendo num tempo terrível, um tempo que, veja, estas coisas em que estamos agora, que estamos estudando no momento, são depois que a igreja partiu, veja, estas coisas no período da tribulação. E penso que deveria estar verdadeiramente estabelecido no coração de todo crente que esta igreja nunca recebe um período de tribulação. Não se pode pôr em parte alguma a igreja em tribulação. Põe-se a igreja lá, mas não a noiva. Veja, a noiva se foi. Porque, veja, ela não tem nenhum pecado, nada contra si. A graça de Deus a cobriu. E o alvejante levou todo o pecado para tão longe que nem mesmo a lembrança dele. Nada exceto pureza perfeita na presença de Deus. Oh, isto deveria fazer a noiva se pôr de joelhos e clamar a Deus. Lembro-me de uma pequena história, se não estou tomando demasiado do tempo de vocês, nesta preliminar. Eu faço isso com um propósito, para até sentir certinho o Espírito, para começar. Esta é uma coisa sagrada, está vendo? Veja, quem conhece essas coisas ali? Ninguém exceto Deus. E não era para serem reveladas, e provamos na Bíblia que não seriam reveladas até este dia. É isso mesmo, está vendo? Fizeram suposições sobre elas, mas agora devemos entender exatamente a verdade. Verdade vindicada, está vendo? Note,